Olá, nessa aula eu vou falar continuar, falando da representação de Fourier e vou seguir com as propriedades. Tá? Vamos lá. Primeira coisa são as condições de Dirichlet. Tá? Essas condições elas falam da existência da integral de Fourier, quando é que existe essa integral de Fourier aí para poder calcular a transformada de Fourier. Então, a função ela tem que ser absolutamente integrável, deve conter um número finito de descontinuidades, ou seja, ela tem que ser integrável para poder existir. O número finito de descontinuidades é porque se esse número aqui não for infinito, não for finito, for infinito, a solução da integral não vai ter. E o número máximo de finitos, ou seja, a função ela tem que seguir esses critérios de ser integrável, então essa é a condição para existir Fourier. E agora a gente vem aí com as funções de outras propriedades. A primeira é a reversibilidade, que a propriedade ela é reversível. Então, se eu tenho um x de t, calcula a transformada de Fourier, a transformada ela tem a inversa dela. Então, eu saio de x de t e volto para x de t se eu aplicar a transformada e depois a inversa da transformada. E assim, sem perdas. Então, eu vou para o domínio da frequência e volto para o domínio do tempo sem perdas. O teorema de Parseval-Plancherel é o teorema da conservação de energia. Conservação de energia. Isso quer dizer que a energia do sinal no domínio do tempo, aqui eu estou no domínio do tempo, é a mesma energia que eu tenho no domínio da frequência. Então, o cálculo da energia aqui é pegar o sinal em módulo, aí eu elevo o quadrado e somo ele através dessa integral, integro ele. E a mesma coisa eu posso fazer no domínio da frequência, pegar o sinal do domínio da frequência, tirar o módulo, o módulo do sinal ao quadrado e fazer a integral. Então, numericamente, isso vai dar a mesma quantidade. Então, a energia em um domínio vai ser a mesma no outro domínio. Aqui nessa parte eu estou falando assim, que é a questão da linearidade, E aí tem vários modelos aqui, aqui de transformadas, Tem as transformadas discretas e as transformadas normais e várias notações e tal. Então, da linearidade. Então, se eu tenho um x, por exemplo, eu pegar aqui essa primeira, um x de t e um y de t, e somar as duas e multiplicar por duas constantes, a e b, a transformada vai ser igual à soma, da transformada de x, a soma da transformada de y, mais as duas constantes. Isso para qualquer transformada. Então, a transformada é um operador linear. A outra propriedade é a propriedade da convolução. Aqui na propriedade da convolução, a gente tem o seguinte, na primeira equação, que é a convolução de um sinal, por exemplo, com outro, vai dar um y. Se eu fizer a transformada de Fourier, a convolução ela passa a virar uma multiplicação. Então isso aí para qualquer domínio, no tempo contínuo, no tempo discreto, isso acontece, qualquer intervalo de tempo, E vice-versa, se eu tenho uma multiplicação no tempo, na frequência eu vou ter convolução. Então esse último que eu falei é aqui embaixo, é o teorema que a gente usa lá em sistemas de comunicação, Teorema da modulação. Aqui, a propriedade de deslocamento também está relacionada com o teorema da modulação. Aqui, se eu pego um sinal e desloco ele no tempo, na frequência, a transformada continua sendo x, e aí esse deslocamento do tempo aparece essa exponencial aqui, que é um deslocamento de fase. Isso acontece por caso contínuo e como caso discreto, por caso discreto também. Então isso facilita as contas, Se eu pegar um sinal e deslocar ali no tempo, eu não preciso calcular uma nova transformada, Se eu já tivesse calculado antes. E a mesma coisa vale, se eu fizer um deslocamento na frequência, o deslocamento no tempo aparece aqui também, uma exponencial. O teorema da convolução é exatamente essa função aqui, Eu pego o tempo e multiplico por uma exponencial aqui. Lembrando que a exponencial pode ser um
cosseno mais j-seno ou menos, né, j-seno. E aí essa multiplicação de um sinal com cosseno no tempo, no domínio da frequência, vira uma multiplicado no tempo convolui na frequência. Ou deslocar na frequência, que é o objetivo da modulação, é deslocar, né? O objetivo da modulação é deslocar um sinal na frequência. Modular é isso, deslocar um sinal em frequência. Então eu falo em 20, no máximo a 20 kHz, aí eu consigo escutar meu sinal lá pela emissora de rádio em 100,9 MHz, por exemplo. Então eu preciso de um circuito para tirar meu sinal de 20 e jogar para 100,9 MHz, e depois eu preciso de um sinal para pegar de 100,9 e voltar para a faixa que a gente escuta, né? Para a faixa lá dos 20 kHz. Outra propriedade é a propriedade da dualidade, tá? Nessa propriedade da dualidade, aqui tem um exemplo, né, de ondas contínuas, né, para ficar mais fácil a visualização. Então eu tenho uma onda quadrada aqui, tá? Um sinal quadrado, e a transformada do sinal quadrado é muito conhecida e é a sinc, né? A função sinc. Então é a função sinc de x, por exemplo, tá? E aí se eu tenho essa função sinc aqui no tempo, na frequência, eu vou ter uma onda quadrada, tá? Então aqui tem também aqui um exemplo da amostragem, tá? Então a amostragem, eu tenho um sinal aqui contínuo, e aí eu considero que eu estou com esse espectro aqui, tá? Então a amostragem ideal ela é feita com um trem de impulsos, tá? A transformada de um trem de impulsos, aqui se eu fizer a transformada de Fourier, continua sendo uma sequência de impulsos, né? O período aqui é ΔX, e aqui então a posição de cada impulso é 1 sobre ΔX, tá? E aí aqui nessa segunda figura o resultado do processo de amostragem, tá? O resultado do processo de amostragem é o seguinte: é a multiplicação do impulso com o sinal analógico. Então eu vou ter esse sinal aqui embaixo, né, com vários impulsos, e a resposta dele aqui na frequência vai ser o seguinte: se eu multiplico no tempo, eu convoluo na frequência. A convolução de um sinal com impulso é o próprio sinal, tá? Então, quando eu faço a convolução de sinal com impulso, é o próprio sinal. Então, eu vou fazer a convolução por parte, né? Porque o sistema é linear. Primeiro eu vou convoluir com esse impulso, depois eu convoluo com outro impulso, depois com outro, e assim por diante. Aí eu vou ter vários sinais aqui em frequência, né? E aí, se eu passar um filtro, como está aqui, ó, um filtro passa baixa, né? Só nesse sinal de dentro, eu volto para o sinal original. Então, a amostragem ela é um processo reversível. O escalonamento. Então, aqui eu tenho uma onda quadrada, ainda agora a gente viu que ela te forma uma sinc. Se eu pegar essa onda quadrada e alargar ela, ou seja, eu estou mudando a escala de tempo, né? Como está aqui na figura. A escala de tempo vai ser mudada. Nesse caso, eu alarguei a escala. Então, na frequência, o sinal ficou mais estreito. Então, se eu estou com o alfa aqui multiplicando o tempo, na frequência, o alfa vai estar dividindo aqui a frequência, né? Com mais esse ganho. Então, eu não preciso estar refazendo um cálculo para uma nova transformada. Basta, se eu fizer esse escalonamento do tempo, basta eu pegar a mesma transformada já calculada e fazer os ajustes, tá? E por fim, eu tenho aqui a periodicidade, né? Então, da DFT, aqui, no caso da DFT, tá? Então, aqui em módulo, né? Que é o resultado do módulo da transformada, ela é periódica sempre, tá? O módulo da transformada ela é periódica. Nesse exemplo aqui o período está em volta de 1. Nesse segundo exemplo aqui o período está de 0 a n menos 1. Então basta eu analisar aqui do módulo um período, uma janela, né? Um período de tempo que eu já sei qual será o comportamento do sinal. Tá ok? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.